Sente-se confortavelmente. Vá ajeitando o seu corpo, encontrando uma posição em que você se sinta relaxado. Agora, respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo de suas narinas, lentamente. Desde que eles venham e vão. Continue com seus olhos fechados. Volte seu foco para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Faça tudo no seu ritmo. Não há preocupações neste momento. Só entregue-se ao movimento da sua respiração. Sinta as tensões do corpo cedendo, os músculos relaxando mais e mais a cada respiração. Esse é o seu momento e a única coisa a fazer é relaxar e se entregar a esse momento. Agora, procure visualizar uma estrela brilhante no centro do seu peito, de cor dourada. Veja como essa estrela dourada aparece na sua mente. Pode ser também uma grande bola de luz, uma estrela de várias pontas. Use a sua imaginação e visualize da maneira que você mais gostar. Você pode também colocar as suas mãos sobre o peito e aos poucos essa estrela vai ganhando mais e mais energia, tomando mais forma e ela começa a irradiar a sua luz por todo o seu corpo. Continue respirando lentamente. E essa luz continua preenchendo o seu peitoral de luz dourada. Essa luz desce por seus braços, quadris, pernas, pés. E finalmente, ela volta pelo seu corpo e ela vai subindo pelo seu pescoço, pela sua cabeça, até você estar completamente preenchido por esta luz dourada, que vai tranquilizando mais e mais o seu corpo e a sua mente. Continue respirando lentamente. Você agora está se conectando com a sua luz interior, a sua fonte infinita de paz, amor e sabedoria. Visualize a sua estrela e repita mentalmente comigo: eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu estou plenamente conectado com a minha luz. Que me preenche de tranquilidade, sabedoria e amor incondicional. Continue respirando lentamente. Com essas afirmações, você tem a chave para encontrar a sua paz. Leve para o seu dia a dia essa visualização. E quando quiser, volte a inspirar profundamente, sentindo mais o seu corpo,
ouvindo sons à sua volta. Vá mexendo os dedos das mãos, dos pés, vá retornando, abrindo os olhos e trazendo consigo essa sensação de calma, de alegria e procurando levar essa sensação para o resto do seu dia. E agora nós vamos para a segunda etapa do nosso milagre da manhã. Afirmações positivas para o perdão. Perdoar-se a si mesmo e aos outros, libertá-lo-á da prisão do passado. Perdoe a si mesmo e também ao que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria e realizações. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. O meu coração abre-se para o perdão. Através do perdão, eu alcanço o amor. Hoje, presto atenção aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. O passado ficou para trás, não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Concedo-me o dom de estar livre do passado e volto-me com alegria para o presente. Obtenho a ajuda de que preciso de diversas fontes. O meu sistema de apoio é forte e afetuoso. Não existe problema algum, seja grande ou pequeno, que não possa ser resolvido com amor. À medida que mudo os meus pensamentos, o mundo à minha volta muda também. Eu me perdoo, eu me amo, eu me aprovo. Eu estou pronta para ser curada. Estou disposta a perdoar. Tudo está bem. Quando cometo um erro, dou-me conta de que isso faz parte do meu processo de aprendizagem. Perdoo as pessoas do meu passado por todos os seus erros, liberto-as com amor. Todas as mudanças que ocorrerem na minha vida são positivas. Sinto segurança. Por meio do perdão, chego à compreensão e sinto compaixão por todos. Cada dia é uma nova oportunidade. O ontem já passou. Hoje é o primeiro dia do meu futuro. Padrões antigos e negativos já não me limitam. Desapego-me deles facilmente. Sei perdoar, sou amorosa, boa e gentil. E sei que a vida me ama. Ao perdoar-me, fica mais fácil perdoar aos outros. Amo e aceito os membros da minha família, tal como são neste preciso momento. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me perdoo por todos os pensamentos e ações imperfeitas do passado, do presente
e do futuro. Eu libero o passado doloroso e espero ansiosamente o bem que me aguarda agora. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me perdoo. Eu me amo e me aceito. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? Desperte o gigante interior. Anthony Robbins. Perguntaram às pessoas: como você define o comunismo? Uma quantidade espantosa de pesquisados se mostrou aterrorizada com a mera pergunta. Mas não muitos foram capazes de oferecer uma definição objetiva. Mas todos sabiam que era uma coisa horrível. Uma mulher chegou ao ponto de dizer: não sei realmente o que isso significa, mas é melhor que não haja nenhum em Washington. Um homem disse que sabia tudo o que era necessário saber sobre os comunistas e o que se precisava fazer era matá-los. Mas não foi capaz de sequer explicar o que eram os comunistas. Não há como negar o poder dos rótulos para criar sensações e emoções. As palavras formam os fios com os quais tecemos nossas experiências. Aldous Huxley. Enquanto começava a explorar o poder do vocabulário, ainda resistia à ideia de que algo tão simplista quanto mudar as palavras que usamos pudesse fazer alguma diferença radical em nossa experiência de vida. Ao aprofundar o estudo da linguagem, no entanto, deparei com fatos surpreendentes que começaram a me convencer de que as palavras, sem dúvida, filtram e transformam a experiência. Por exemplo, descobri que, segundo a Compton's Enciclopédia, o inglês contém pelo menos 500.000 palavras. E depois li em outras fontes que o total pode estar próximo a 750.000. O inglês, com toda certeza, é a língua que possui mais palavras em todo o mundo hoje, com o alemão num distante segundo lugar, possuindo mais ou menos a metade. O que achei tão fascinante foi o fato de que, com um número tão imenso de palavras à disposição, nosso vocabulário habitual seja extremamente limitado. Vários linguistas partilharam comigo a informação de que o vocabulário médio de um trabalhador se situa entre 2.000 e 10.000 palavras. Na estimativa moderada de que o inglês possui 500.000 de palavras, isso significa que usamos regularmente apenas menos de 0,5% a 2% da língua. Quer uma tragédia maior? Dessas palavras, quantas você acha que descrevem emoções? Consegui descobrir mais de 3.000 palavras relacionadas com a emoção humana ao estudar algumas enciclopédias. O que mais me impressionou foi a proporção de palavras que descrevem emoções negativas em comparação com as positivas. Pela minha contagem, 1.051 palavras descrevem emoções positivas, enquanto 2.086, quase o dobro, descrevem emoções negativas. Apenas como um exemplo, encontrei 264 palavras para descrever a emoção de tristeza. Palavras como melancólico, tristonho, infeliz, pesaroso, aflito, deprimido, consternado, mas apenas 105 para descrever alegria, como contente, satisfeito, esfuziante. Não é de admirar que as pessoas se sintam mais mal do que bem. Como descrevi no capítulo 7, quando os participantes do meu seminário
encontro com o destino, fazem a lista das emoções que sentem numa semana, a maioria só relaciona cerca de uma dúzia. Por quê? Porque todos tendemos a experimentar as mesmas emoções, muitas e muitas vezes. Determinadas pessoas tendem a se sentir frustradas durante todo o tempo, ou furiosas, ou inseguras, ou assustadas, ou deprimidas. Um dos motivos é o fato de usarem constantemente as mesmas palavras para descrever sua experiência. Se analisássemos de forma mais crítica as sensações em nosso corpo e fôssemos mais criativas na avaliação das coisas, poderíamos atribuir um novo rótulo à nossa experiência e assim mudar a experiência emocional relacionada. Lembro que li há alguns anos uma pesquisa realizada numa prisão. Tipicamente, constatou-se que os presos, ao experimentarem dor, um dos poucos meios pelos quais podiam se expressar era a ação física. O vocabulário limitado restringia o âmbito emocional, canalizado até os menos sentimentos de desconforto para níveis elevados de raiva violenta. Que contraste com alguém como William F. Buckley, cuja erudição e domínio da língua lhe permitem pintar um quadro tão amplo das emoções e assim representar dentro de si mesmo uma variedade de sensações. Se queremos mudar nossa vida e moldar nosso destino, precisamos conscientemente selecionar as palavras que vamos usar e precisamos nos empenhar sempre para expandir nosso nível de opções. Para que você tenha uma perspectiva mais ampla, a Bíblia em inglês usa 7.200 palavras diferentes. Os textos do poeta e ensaísta incluíram 17.000 palavras. E dizem que William Shakespeare usou mais de 24.000 palavras em suas obras, sendo que 5.000 apenas uma vez. Na verdade, ele é responsável por criar ou projetar muitas das palavras inglesas que são comumente usadas hoje. Os linguistas já demonstraram, além de qualquer sombra de dúvida, que em termos culturais somos moldados por nossa linguagem. Não faz sentido que a língua inglesa seja tão orientada para o verbo. Afinal, como uma cultura, somos muito ativos e nos orgulhamos do foco em entrar em ação. As palavras que usamos sistematicamente afetam a maneira como avaliamos e assim como pensamos. Em contraste, a cultura chinesa atribui um alto valor ao que não muda. Um fato refletido nos muitos dialetos com uma predominância de substantivos em vez de verbos. Pela perspectiva chinesa, os substantivos representam coisas que vão durar, enquanto os verbos, como as ações, estarão aqui hoje e terão partido amanhã. Portanto, é importante compreender que as palavras moldam nossas convicções, têm um impacto sobre nossas ações. As palavras são o tecido com que se confeccionam todas as perguntas. Como ressaltamos no último capítulo, ao se mudar uma palavra numa pergunta, podemos instantaneamente mudar a resposta que obteremos para a qualidade de nossa vida. Quanto mais eu procurava uma compreensão do impacto das palavras, mais me tornava impressionado com o seu poder de influenciar a emoção humana, não apenas dentro de mim mesmo,
mas também nos outros. Sem conhecer a força das palavras, é impossível conhecer os homens. Confúcio. Um dia passei a compreender que essa ideia, por mais simples que fosse, não era uma mera possibilidade, que o vocabulário transformacional era uma realidade e que, pela mudança de nossas palavras habituais, podíamos, literalmente, mudar os padrões emocionais de nossas vidas. E com isso, podíamos também moldar as ações, direções e destino final de nossas vidas. Partilhei essas noções com um amigo antigo, Bob Bass. Ao fazê-lo, percebi que ele se iluminava como uma árvore de Natal. Bob me disse que tinha mais uma noção a me oferecer. Passou a relatar uma experiência recente por que passara. Também andara viajando, com uma agenda cheia, atendendo às necessidades de incontáveis pessoas. Ao voltar para casa, queria apenas ter o seu próprio espaço. Ele mora à beira-mar, em Malibu, mas é uma casa bem pequena, não projetada para ter um hóspede, muito menos 3 ou 4. Ao entrar, descobriu que a esposa convidara o irmão para se hospedar com eles e que sua filha Kelly, que deveria fazer uma visita de 2 semanas, decidira passar 2 meses. Para agravar a situação, alguém desligara o videocassete que ele armara para gravar uma partida de futebol americano que estava ansioso para assistir. Como se pode imaginar, Bob alcançou seu limiar emocional. Ao descobrir que o aparelho fora desligado pela filha, ele passou-lhe uma descompostura, gritando uma porção de palavrões. Era a primeira vez que ele alteava a voz com a filha, e ainda por cima usando aquela linguagem. Kelly desatou a chorar. Testemunhando a cena, a esposa de Bob, Brandon, desatou a rir. Como era uma explosão muito diferente do comportamento normal do marido, ela presumiu que se tratava de uma interrupção de padrão maciça e chocante. Na realidade, ele bem que gostaria que fosse uma interrupção de padrão. Depois que a poeira começou a assentar e ela compreendeu que Bob estava mesmo furioso, ficou preocupada e tratou de lhe fornecer um feedback valioso. Bob, você está agindo de modo estranho. Nunca age assim. E notei uma coisa: insiste em usar uma palavra que nunca o ouvi usar antes. Em geral, quando se sente estressado, você diz que está com uma sobrecarga. Mas, ultimamente, sempre o escuto dizer que se sente sufocado. Kelly é que costuma usar esse termo, e quando isso acontece, demonstra esse mesmo tipo de raiva e se comporta como você acaba de fazer. Depois que Bob me contou a história, não pude deixar de pensar: será possível que ao adotar o vocabulário habitual de outra pessoa, você passe a adotar também seus padrões emocionais? É isso, e isso não é ainda mais verdade se você adotou não apenas as palavras, mas também o volume, intensidade e tonalidade? No princípio era o Verbo. João 1:1. Tenho certeza que um dos motivos pelos quais nos tornamos com frequência como as pessoas com as quais passamos mais tempo é o fato de herdarmos alguns de seus padrões emocionais, ao adotarmos uma parte de seu vocabulário habitual. As pessoas que passam mais tempo comigo logo se descobrem a usar palavras como apaixonado, chocante e espetacular para descrever suas experiências. Você pode imaginar a diferença que isso produz em seus estados positivos.
Em comparação com alguém que diz apenas que se sente bem, pode imaginar como o uso da palavra paixão é capaz de levá-lo a se elevar na escala emocional? É uma palavra que transforma, e como a uso sistematicamente em todas as suas formas, minha vida tem mais essência emocional. O vocabulário transformacional pode nos permitir uma intensificação ou redução de qualquer estado emocional positivo ou negativo. Isso significa que nos proporciona o poder de pegar os sentimentos mais negativos em nossa vida e diminuir sua intensidade, ao ponto de não mais nos incomodarem, e pegar as experiências mais positivas e projetá-las para altitudes ainda maiores de prazer e poder. Mais tarde, naquele mesmo dia, Bob e eu fomos almoçar e nos absorvemos numa série de projetos em que trabalhávamos juntos. Em determinado momento, ele me disse: Tony, não posso acreditar que alguma pessoa no mundo possa jamais se sentir entediada. Eu tinha que concordar. Entendo o que está querendo dizer. Parece um absurdo, não é mesmo? Claro, o tédio nem mesmo consta de meu vocabulário. O que foi mesmo que disse? O tédio é uma palavra que não existe em seu vocabulário. Lembra a nossa conversa anterior? Não consta de seu vocabulário e você não experimenta o sentimento. Será possível que não experimentamos determinadas emoções porque não temos uma palavra para representá-las? As palavras que você seleciona sistematicamente moldarão o seu destino. Já ressaltei antes que a maneira como representamos as coisas na mente determina como nos sentimos em relação à vida. Uma noção relacionada é a de que se você não tem um meio de representar alguma coisa, não pode experimentá-la. Embora projetar alguma coisa sem ter uma palavra para ela, ou que pode representá-la através de som ou sensação, não há como negar um senso de realidade. As palavras constituem um instrumento básico de representar as coisas para nós mesmos. E muitas vezes, se não existe nenhuma palavra, não há como pensar sobre a experiência. Por exemplo, algumas línguas de nativos americanos não têm qualquer palavra para mentira. Esse conceito simplesmente não faz parte da língua. Também não é parte do pensamento ou comportamento desses nativos. Sem uma palavra para expressá-lo, o conceito parece não existir. A tribo Tazadai, nas Filipinas, não tem palavras para detestar, odiar ou guerra. Que maravilha! Voltando à questão inicial, se Bob nunca se sente entediado e não tem essa palavra em seu vocabulário, tive de fazer outra pergunta. Qual é a palavra que eu nunca uso para descrever como estou me sentindo? A resposta que encontrei logo foi depressão. Posso me sentir frustrado, zangado, curioso, contrariado ou estressado, mas nunca fico deprimido. Por quê? Sempre foi assim? Não. Há 8 anos eu me encontrava numa situação em que me sentia deprimido durante todo o tempo. Essa depressão exauria toda a vontade de mudar minha vida e, na ocasião, me levava a considerar os problemas como permanentes, extensivos e pessoais. Felizmente, tive bastante dor para sair dessa fossa e assim vinculei uma dor intensa à depressão. Passei a acreditar que me sentir deprimido era a coisa mais próxima de estar morto. Como meu cérebro associava uma dor intensa ao próprio conceito de depressão, automaticamente bani de meu vocabulário, sem sequer percebê-lo,
e assim não havia meio de representar ou mesmo de sentir. De um só golpe, eu expurgara meu vocabulário de uma linguagem enfraquecedora e, por conseguinte, me livrara de um sentimento que pode arrasar até mesmo com o mais forte dos corações. Se um conjunto de palavras que você está usando cria estados que o enfraquecem, livre-se dessas palavras e as substitua por outras que o fortalecem. A essa altura, você pode estar dizendo: é apenas uma questão de semântica? Que diferença faz esse jogo com as palavras? A resposta é que se tudo o que você fizer for mudar a palavra, então a experiência não muda. Mas se o uso da palavra o levar a romper seus padrões emocionais habituais, então tudo muda. Usar de forma efetiva o vocabulário transformacional, o vocabulário que transforma nossa experiência emocional, rompe padrões estéreis, faz-nos sorrir, produz sentimentos totalmente diferentes, muda nossos estados e permite-nos fazer perguntas mais inteligentes. Por exemplo, minha esposa e eu somos pessoas apaixonadas, que sentem profundamente as coisas. No início, nosso relacionamento, nos metíamos com frequência no que chamávamos de discussões bastante acaloradas. Mas depois que descobrimos o poder dos rótulos atribuídos à experiência para alterá-la, concordamos em nos referir a essas conversas como debates animados. Isso mudou toda a nossa percepção. Um debate animado tem regras diferentes de uma discussão e, sem dúvida, proporciona uma intensidade emocional diferente. Em 7 anos, nunca voltamos àquele nível habitual de intensidade emocional que antes associávamos às nossas discussões. Também comecei a compreender que podia atenuar ainda mais a intensidade emocional pelo uso de modificadores. Por exemplo, dizendo: estou apenas um pouco aborrecido, ou estou me sentindo mais ou menos como uma criança. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!